Bom, lembrando que esse é conteúdo do 8º, beleza? Então o que, é que eu vou levar em consideração aqui? Cadê o pincel preto? Tá ali. O que, é que eu vou levar em consideração aqui, pessoal? Superlativo, beleza? Lembrando que essa caixinha está em evidência. Já já eu falo sobre esse assunto aqui. Eu tenho, ó, superlativo. E o que é isso, gente? Ó, o que, é que eu vou precisar entender? Todas as vezes que eu vou fazer uma comparação de algo, tá? Eu vou, por exemplo, comparar esses livros. Se eu estiver dizendo que esse livro é maior que este livro aqui. Isso que eu estou fazendo é uma comparação, tá? Entre duas coisas, obviamente. Então esse é maior que este. Isso é uma comparação. No inglês eu chamo isso de comparative, tá? E existe uma formazinha para poder trabalhar dessa forma. Trabalhar com comparativa, quando eu comparo uma coisa com outra. Só que existe outro tipo de comparação, que é o que eu chamo de superlativo, que é o quê? Quando eu tenho um material e vou comparar com vários outros. Ao invés de eu comparar o meu livro com esse outro livro, eu vou comparar ele com todos os livros que eu tenho. Por exemplo, quando eu digo que esse é o melhor livro, o maior livro que eu tenho, então eu estou comparando com todos os outros. Entendem? Se eu digo que esse é o maior livro, se eu falar só assim, esse é o maior livro, é como se eu estivesse dizendo que é o maior de todos. Entendem? Então isso é o que eu chamo de superlativo, quando ao invés de eu comparar com uma única outra coisa, eu comparo com várias outras. Se eu pego um aluno numa sala de aula e comparo com outro aluno, comparative. Se eu comparo esse aluno com todos os outros, né, superlativo. E aí que está a diferença. Se eu tenho uma forma para fazer a comparação de um com o outro, qual é a forma que eu vou utilizar para fazer o superlativo, a comparação com várias coisas? É muito simples. Vamos pegar a palavra fast. Fast é um adjetivo. Professor, o que é um adjetivo? Adjetivo, gente, é uma característica que eu dou a algo, tá? Quando eu digo que quando eu dou uma característica a alguma coisa, por exemplo, a palavra fast é rápido. Concorda que isso pode ser um adjetivo? Eu posso dizer que o meu carro é rápido, né? Então é um adjetivo, é uma característica que eu estou dando ao meu carro. Então esse é um adjetivo. O que eu faço para trabalhar o superlativo dentro de uma frase? Eu vou acrescentar o the, vou acrescentar o adjetivo, beleza? No caso aqui é o fast. E vou colocar est no final. Então vai ficar assim, ó. Fastest. The fastest. É como se eu estivesse dizendo que é o mais rápido, tá? O mais veloz. Então se eu digo my car is the fastest car, ele é o carro mais rápido, ok? Ou se eu digo que eu sou I am the fastest driver, eu sou o motorista mais doido, tipo isso. Porque eu estou me comparando com, quando eu falo só isso, né? I am the fastest driver, ponto. Eu sou o motorista mais rápido, é como se eu estivesse me comparando com todos os outros. Então se encaixa no superlativo. E a regra é essa, acabou-se. Então você pega uma frase que tenha esse aqui fast, aí a questão, um exemplo, pede para que você passe as frases para o superlativo, ou marque a alternativa correta, você tem que identificar isso aqui na frase, tá? O the, o adjetivo e o est no final. Professor, tem alguma exceção, tem alguma diferença? Claro que tem. Em inglês sempre tem os detalhes. Isso, gente, não torna as coisas mais complicadas. Ela só coloca mais detalhes para serem lembrados. Então fiquem muito atentos em relação a isso, tá bom? São detalhes. Qual é o primeiro detalhe? Eu tenho, por exemplo, safe, que é seguro, tá? O adjetivo aqui é seguro. Se eu observar, ele já tem um E no final. Então o que eu vou fazer? Vou colocar est? Não, se ele já tem o E, eu vou colocar só o st. Ele já tem o E, então mais... Vou botar assim um pontinho, para ficar melhor, tá? Eu boto só o st. Por quê? Porque já tem o E. Então vai ficar assim, ó. The safest. O mais seguro, tá? Safe é seguro. Aqui o mais seguro, safest. Eu coloquei só o st, ó.
Por que eu coloquei só o ST e não coloquei EST? Porque já tinha um E no adjetivo. Se já tinha um E, coloco só o ST. The safest. Beleza? É ou a, ou os as, né? Mais seguro. Tá bom? Percebe que é simples? Agora eu vou lembrar desses detalhes, tá? Vamos seguindo. Existe outra situação? Sim, of course. Com certeza. Qual é a outra situação? Se o adjetivo ele termina com Y, que é precedido de uma consoante, exemplo, friendly. Friendly é um adjetivo que termina com Y. E antes dele tem uma consoante. Professor, se fosse uma vogal, esquece e segue o principal, a regra principal. Agora, como é uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y, colocar no lugar um I, aí eu coloco o ST, vai ficar assim, ó. The, repete nele todo, ó. Friendly, aí ao invés de colocar o Y, eu esqueço o Y e coloco I-E-S-T. Olha a alteração que eu fiz. Isso aqui, lembrando, em que situação eu uso isso aqui? Quando eu estiver comparando uma coisa com várias outras. Superlativo, beleza? Então já são 3 variações diferentes. Tem mais alguma? Tem. Esse caso aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Lembra? A gente sempre faz esse tipo, sempre fala desse tipo de situações. Na maioria desses, tá, gente? Se eu tenho uma palavra que é uma consoante, vogal, consoante, um sanduíche de vogal, né, o CVC, consoante, vogal, consoante, o que eu faço? O de sempre. Repete a última consoante, no caso é o T, coloca 8T, outro T, aí que coloca o EST. Repete a última consoante, ó, é só um T. Eu repeti e coloco EST. The hottest, hot, que é quente, né? The hottest, o mais quente, tá? Por exemplo, today is the hottest day. Hoje é o dia mais quente. Tipo isso, tá? Hottest, o mais quente. Então, se eu digo que hoje é o mais quente, dentre todos os outros, né? Deixa eu entender esse superlativo. Beleza? Tem outra situação? Tem. Sabe qual é a situação? Quando é um adjetivo com uma palavra muito longa, sabe? A gente tem, por exemplo, beautiful. I am beautiful. Beautiful, pessoal, é o que eu chamo de palavra longa, por quê? Pelo número de sons que ela emite. Quando eu falo, ó, beautiful, beautiful, são 3 sons. E no inglês a gente considera uma palavra longa quando ela tem mais de 2 sons, tá? Se tiver mais de 2, ela é longa. E sendo longa, o que eu vou fazer? Ao invés de eu trabalhar, acrescentar, né, os sufixos, o EST, o ST, o IEST, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. The most beautiful. Vou colocar a palavra normal, sem alteração. Só que eu vou colocar esse the most no começo. Então, se a palavra é muito longa, outra exemplo de palavra longa. Famous. Eu boto the most famous. Olha, a palavra em si eu não mexo. Eu coloco the most antes dela. Que vai ficar o mais, the most beautiful, o mais lindo ou a mais linda, tá? The most beautiful. E basicamente, gente, isso aqui são as principais regras acerca da utilização do superlativo, beleza? O que é que você tem que entender? Superlativo é quando eu estou comparando uma coisa com várias outras. Para que a frase esteja correta, tem que seguir isso daqui. O verbo normal, a regra principal é o quê? Colocar EST no final do adjetivo. Se o adjetivo já terminar com E, coloca só o ST. Se o adjetivo terminar com Y depois de uma consoante, eu tiro o Y, coloco o I no lugar, aí eu coloco EST. Se for uma palavra que tenha consoante, vogal, consoante no final dela, tá? Porque pode ser um pouco maior e ter ela aqui no final. O que eu faço? Repete a consoante, aí coloca EST. Se a palavra é muito grande, eu coloco the most no começo, coloco a palavra normal. Pronto, tá? Professor, e o que isso aí tem a ver com SS? É muito simples.
Dê uma olhada nisso aqui e quem quiser, tire um print disso aqui agora, enquanto eu saio do meio, para você poder ver mais que uma vez. Façam isso aí agora. Função de vogal consoante, beleza, 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 sanduíche de vogal, é assim. Porque tem que repetir o T. Tu entendeu aí, né, o João Paulo? Eu tô vendo as perguntas, tá, gente? Eu tô vendo que vocês estão perguntando. Deu pra entender, né? Isso aqui são as regrinhas, tá, gente? É a mesma coisa que com algumas regras do português. Tem umas regrinhas que existem ali, beleza? E a gente tem que segui-las pra fazer da forma correta. Às vezes eu acho desnecessário definir o porquê de cada regra. Como estamos estudando uma língua, o que eu acho necessário? Que você entenda como é que utiliza, tá? Basta isso. Por isso que eu deixo minhas aulas mais objetivas. Então, você entendendo essas regras já é o suficiente, tá? Para que você faça, por exemplo, uma boa avaliação. Você sabendo, se eu digo, por exemplo, marque a frase correta de acordo com o superlativo. Só um exemplo. Você vai procurar a frase que respeita isso daqui. Se eu digo assim, marque a frase incorreta, você procura a frase que não respeita isso aqui. Entende? Como é uma questão de, inteligência. Aí eu vou apagar aqui rapidinho, para me explicar justamente a dúvida do século, que é esse as aí. Olha, quando eu explicar, vocês vão ver que é tranquilo como de boa na lagoa. Sussa na motinha. Porque isso aqui é o quê? É comparação, né? Comparação, não deixa de ser comparação. Entre várias coisas. E o as também é uma comparação. Como assim, professor? O as, pessoal, é isso aqui, ó. É como se o as fosse tão quanto. Ou tão quão. Como assim? Se eu pego um adjetivo, por exemplo, fast. Se eu pego fast, que é rápido, e coloco aqui no meio desses dois, ó. As fast as é como se eu estivesse dizendo que, por exemplo, o my car is as fast as your car. É como se eu estivesse dizendo assim, ó. O meu carro é tão rápido quanto o seu carro. Entendeu? Pronto, só isso. Tão rápido quanto, se fosse hot. Tão quente quanto. Today was, hoje foi, né? Today was as hot as yesterday. Então, hoje foi tão quente quanto ontem. Entendeu? Simples assim, é uma forma mais fácil de você comparar as coisas, tá? É o tão quão. O que você faz? Você coloca o adjetivo no meio, o big, por exemplo, que é grande. As big as. Tão grande quanto. Então, your brother is as big as you. O seu irmão é tão grande quanto você. Entendeu? Simples assim, pessoal. Só isso a utilização do as, tá? E para você aplicar e definir isso em frase, né, fica mais simples ainda. Percebem a tranquilidade? E esses foram os assuntos que o pessoal estava mais assim, aí, o que é isso? Que arrumação é essa? Explica aí mais. Eu, particularmente, considero a maioria das coisas do inglês muito fáceis, muito tranquilas, entende? Qual é a dificuldade? Onde é que está o problema? É porque é muita coisa para lembrar. Por exemplo, aqui foi facinho, mas o superlativo tinha um monte de regra, né? Tinha um monte de exceção. Para você lembrar de tudo aquilo, é aí que está o problema. E é por isso que é muito interessante que você esteja vendo e revendo. Quanto mais contato você tem com aquilo, melhor. Até chegar ao ponto de você não precisar estar lembrando, você já sabe. Entendeu? Esse é o que eu considero o segredo. Porque é uma outra língua, né, pô? É outra língua. Eu entendo a dificuldade de todo mundo. Só que, cara, se você quer, se esforce, se dedique. Tudo, galera, tudo que a gente quer, que a gente se dedica, a gente consegue. Para pra pensar. Se tu parar pra pensar, muitas das coisas que você tem hoje, um dia você quis ter. Agora que tu tem, tu tá desejando outras coisas, né não? É ou não é verdade? Eu sou assim, a maioria das coisas que eu tô vendo aqui na minha frente, eu tô no meu próprio apartamento, é uma das coisas que eu sempre quis. A maioria da... Olha, eu tô com um aquário, pô, eu sempre quis ter um aquário, agora eu tenho meu próprio aquário, tenho tudo que eu quero.
Se eu consigo, eu estou falando de coisas materiais, né? Mas isso também funciona para eu quero aprender tal coisa, eu quero me dar bem em tal coisa, eu quero tirar uma boa nota. Se você colocar na sua cabeça que você quer, você é capaz de fazer. Beleza? Basicamente, oitavo ano, isso aqui é o que vocês precisam saber. Os outros assuntos que são necessários, vocês já têm acesso a eles através do meu canal, que o link está na bio desse Insta. Se você não está vendo esse vídeo pelo meu Instagram, o meu Instagram é @teacherbrunofreire. Eu ia falar .com, é um site, né? Enfim, gente, ficou claro isso? Se alguém tiver alguma dúvida, fala agora o cálice para sempre. Beleza?